Graça e a paz do Senhor Jesus a todos que nos ouvem. Que Deus, em Cristo Jesus, esteja verdadeiramente comunicando a sua boa vontade para os vossos corações. Mais uma vez nos encontramos aqui neste espaço reservado pelo Senhor, para que a sua palavra seja divulgada até os confins da terra. Porque este é o plano de Deus, estabelecido desde a fundação do mundo. Nós, como porta-vozes de Deus, instrumentos na mão do Senhor, queremos estar sempre, segundo a vontade do Senhor, fazendo aquilo que Ele confiou a nós fazer, que é pregar o Evangelho a toda a criatura. E se faz necessário hoje, e nos dias de hoje, nós fazemos uma reflexão acerca da vontade de Deus para a humanidade, para todos, sem distinção alguma. Independente de raça, de cor, de credo, independente de poder financeiro, de condições sociais, Deus ele veio para alcançar todos. O desejo de Deus é este. E é sobre este assunto que nós vamos falar aqui em breve palavra, mas é importante que todos quantos estejam ouvindo esta mensagem parem um pouco para refletir sobre este assunto. Que na verdade nós entendemos isso durante este período que nós estamos vivendo de inquietação mundial, de incerteza mundial, né? De apreensão, de medo, de temor, né? Toda a humanidade está suspensa, em suspense, porque não sabe exatamente o que vai acontecer amanhã. Porém, Deus, na sua infinita misericórdia, Ele nos chama para refletirmos acerca da sua palavra. Porque os céus e a terra passarão, como diz a própria palavra de Deus, mas as minhas palavras, diz o Senhor, não hão de passar. Então, se esta é o que o Senhor requer de nós, sim, temos então que obedecer e fazer assim, meditar na sua palavra, porque a única certeza que nós temos do futuro é aquilo que é garantido na palavra de Deus. Por isso que o Senhor, Ele requer tanto de nós pararmos desta nossa vida corrida, né? Essa vida agitada, né? Essa preocupação excessiva pelo que vai acontecer amanhã. Então queremos saber de tudo, queremos estar informados de tudo, né? Como se o fato de nós enchermos de conhecimento fosse nos garantir a nossa salvação. Que a palavra de Deus fala de salvação. E é justamente este é o desejo de Deus, e é justamente sobre isso que nós vamos comentar agora. Bom, vou ler um trecho aqui no livro do profeta Ezequiel, uma palavra que Deus deu ao profeta para falar à nação de Israel, ao povo escolhido de Deus. O povo de Israel, obviamente, estava passando por lutas, afastamento da presença de Deus através dos pecados, assim como a humanidade de hoje, né? A humanidade está mergulhada no pecado, a humanidade está distante de Deus. Isto falo como regra geral. É claro que dentre este contexto, né, esse mundo de pessoas, tem pessoas que estão encontrando o caminho da salvação, tem pessoas que estão buscando o arrependimento, mas a grande maioria, infelizmente, ainda está cega, espiritualmente falando. Mas Deus não tem este desejo que o homem permaneça espiritualmente afastado dele. O desejo de Deus é esse que nós vamos agora tomar conhecimento, e a vontade de Deus só pode ser conhecida através do conhecimento da sua palavra, que a palavra de Deus ela expressa a sua vontade para o homem em todos os tempos, em todas as nações.
Ezequiel capítulo 33, no verso 11, diz assim a palavra do Senhor. Ele falando para que o profeta venha divulgar para o seu povo. Diz-lhes, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos. Por que razão morrereis, ô casa de Israel? Não há necessidade, porque Deus deu a solução. Ele deu a orientação, ele deu a válvula de escape, primeiramente para a nação de Israel. Mas a palavra de Deus, ela transcende os tempos. A palavra de Deus, ela é a palavra não apenas para uma nação exclusivamente falando, mas na verdade, a palavra de Deus é para toda a humanidade, todos os homens. Algumas pessoas fazem a pergunta, principalmente nos dias de hoje, nesses dias de sofrimento, de morte, de apreensão, né? As pessoas perguntam, onde está Deus? Assim também no Salmo 42, verso 3, né? Os cantores, os levitas da família de Corá, ele levanta esse cântico, porque assim faziam esse tipo de pergunta, as nações faziam para o povo de Israel, onde está Deus? Infelizmente, nos dias de hoje, algumas pessoas também se veem nesta dificuldade de entender sobre vontade de Deus e permissão de Deus. Então, as coisas que estão acontecendo nos nossos dias, esta pandemia, né? Como posso dizer, a proliferação do vírus, do coronavírus, né? As mortes, as infecções, né? Algumas pessoas fazem esse tipo de indagação. Umas fazem falando, outras fazem apenas questionando dentro de si. Mas por que Deus está permitindo isso? Na verdade, essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que o homem se converta dos seus maus caminhos, para que o homem se arrependa dos seus pecados. E esta palavra que Deus deu, não é unicamente para, como podemos dizer, para o ímpio, para aquele que está fora da igreja. A palavra de Deus é para todo ser humano, para todos nós. Deus, ele deseja que, muito mais ainda nesses últimos tempos, nos últimos dias que nós estamos vivendo, que o homem ele pare para refletir acerca das suas ações e das suas atitudes. É necessário buscar o arrependimento. É necessário buscar reconhecer os seus próprios pecados e não apenas reconhecer, buscar a solução em Jesus Cristo. Porque ele foi enviado por Deus, ele é o Filho de Deus que veio para verdadeiramente convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo através da ação e poder do seu Espírito Santo, quando o homem verdadeiramente reconhece o seu mau caminho e busca se converter, voltar-se para Deus e trilhar uma nova vida. Então, este é o desejo do coração de Deus para todos os homens, para toda a humanidade, é que o homem reconheça que está distante de Deus. E é necessário que este reconhecimento parta dos de dentro, da igreja. É necessário que os cristãos em todo o mundo, né, aqueles que não estão andando conforme as leis do Senhor, eles venham se arrepender dos seus maus caminhos e dar um testemunho que condiza, né, que dê referências de que ele é uma nova criatura em Deus, uma nova criatura em Cristo Jesus, para alcançar o mundo perdido, porque o mundo só haverá de se reconhecer os seus pecados se eles forem confrontados com essas ações e as suas atitudes. E esta é uma ação da igreja, de todo cristão sobre a face da terra, porque Deus confiou a mim e a você a palavra da reconciliação. Então Deus espera que eu e você, cada um de nós, façamos aquilo que Deus colocou em nossas mãos para fazer. Não podemos fazer nada diferente disto, irmãos.
Então, mais uma vez, vamos fazer mais uma meditação lá na Palavra de Deus, aqui na Palavra de Deus, então, na segunda carta de Pedro, no seu capítulo 3, no verso 9, diz assim a palavra do Senhor: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. O desejo ardente do coração de Deus é que todo homem, em todos os cantos da terra, em todos os tempos, eles se arrependam dos seus pecados e se convertam dos seus maus caminhos. Porque a salvação foi prometida para Jesus, ele virá, Jesus virá, porque ele prometeu na sua palavra. E a palavra de Deus, ela é a verdade. Ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria ele, não faria? Ou falaria e não o confirmaria? Então, essa volta do Senhor está mais próxima do que o dia em que nós aceitamos a fé. Então, precisamos, em nome de Jesus, buscar verdadeiramente saber onde estamos errando, ou se estamos errando. É claro, precisamos sim fazer uma autoanálise para que não sejamos pegos de surpresa. Mas Deus, ele nos avisa na sua palavra justamente para que os servos de Deus se preparem. Os dias são maus. Alguns estão indo, alguns estão falecendo. É necessário que, ainda que seja este o nosso caso, venhamos a dormir em paz. Se esta for a permissão de Deus para o cristão dormir, ou seja, morrer desta enfermidade, que seja em paz. Porque é uma promessa também do Senhor na sua palavra. No livro de João 11, 25, que ele é a ressurreição. Ele disse, o próprio Jesus, que ele é a ressurreição e a vida. Aquele que quer nele, ainda que esteja morto, viverá. Então a questão da morte não deve nos preocupar, porque verdadeiramente existe uma promessa maior de salvação e de vida eterna para todos aqueles que permanecem fiéis a esta maravilhosa palavra. Então o desejo de Deus é este, que haja arrependimento. O papel da igreja sobre a face da terra está lá no Evangelho de São Mateus, capítulo 28, no verso 19. Ele disse: ide, ensinai todas as nações, batizando-as no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então o papel da igreja é ensinar as nações. Ensinar as nações que elas precisam se arrepender. Ensinar as pessoas que elas precisam se voltar para Deus. Se converter dos seus maus caminhos para que tenham uma vida eterna. Para que tenham vida. E a vida está em Jesus. Porque Ele verdadeiramente é a nossa vida. E nós precisamos, como igreja, divulgar o Evangelho. Pregar as boas novas. Divulgar de todas as formas possíveis. Neste momento, a igreja ela está impedida fisicamente de contatos, né? De tocar nas pessoas, de abraçar, de apertar as mãos, de nos beijarmos. É isso mesmo? Faz aquela vontade de nós estarmos nesta interação, nessa comunhão fraternal. Isto é momentâneo, mas a igreja vai se recolher no canto, vai cruzar os braços, porque não podemos fazer assim de forma nenhuma. Eis aqui um canal que é usado em todo o mundo e nós estamos tomando também posse desta forma de evangelização. Então podemos fazer também dessa forma, através também de uma ligação, pregar o Evangelho, né? Levar a palavra de Deus para as pessoas, seus amigos, colegas, vizinhos, colegas de trabalho, colegas de colégio, de faculdade. Então a palavra ela não pode ficar engessada, a palavra não pode ficar aprisionada, porque ela está na minha mente e no meu coração e também no seu. Então você precisa divulgar, as pessoas precisam saber que há um caminho, que existe um único caminho para a salvação. Mas esse caminho, ele também ensina que o caminho, claro, é Jesus. Ele se apresenta como sendo o caminho e a verdade e a vida. Mas para nós
trilharmos este caminho, é necessário nós reconhecermos a nossa condição de homens pecadores e afastados de Deus, buscarmos nos voltar para Deus através do conhecimento da sua palavra, através da fé nas promessas de Deus e permanecermos fiéis até a volta de Jesus. Então, o papel da igreja, o papel meu e seu, é pregar o Evangelho, é falar do amor de Deus e ser também testemunhas vivas de pessoas transformadas para poder alcançar o perdido. Então, esta é a palavra de Deus, é a palavra do Senhor para mim e para você. E faça bom uso dela, porque verdadeiramente ela veio do alto para mim e para você. É privilégio de alguns, aqueles que ainda se debruçam para buscar de Deus a sua vontade para a sua vida. Mas o desejo de Deus é que todos os homens venham a arrepender-se. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Deus abençoe vocês grande e abundantemente e faça cada um de vocês crescer e prosperar e alcançar vidas para louvor da glória do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe em nome de Jesus.